Olá, Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação. Gente, o tema do nosso vídeo de hoje é uma pergunta. A Torre de Babel, ela continua sendo construída ou não? Esse é o tema do nosso vídeo. Agora, antes, nós precisamos falar de Gênesis, do início, começando aí por duas cidades, que era Babel, Babilônia e Salém, Jerusalém. Nós falamos isso em vídeos anteriores, se de repente alguém quiser dar uma olhada, gente, os vídeos estão aí no canal. E o mundo, logo após o dilúvio, com essas duas cidades, o mundo deveria buscar aí uma autocultura, Mas qual seria essa cultura? A babilônica ou a cultura de Jerusalém? O mundo, é claro, que se influenciou com Babilônia, gente. Não foi Jerusalém que prevaleceu, mas Babilônia, a cultura da mentira, do desprezo, da arrogância, da ganância. Foi essa cultura que permaneceu logo depois do dilúvio. Por isso que o Apocalipse 17 diz que Babilônia é a mãe do engano, a mãe da mentira, a mãe da prostituição, a mãe do pecado. E aí, gente, aqui em Gênesis capítulo 11, é muito interessante sobre a origem desta cidade e de uma torre no meio desta cidade. Por isso que vem a pergunta: a Torre de Babel, a Torre de Babilônia, ela continua sendo construída hoje, Na realidade, o tema do vídeo é esse. E para entender melhor, é preciso a gente falar, como eu falei um pouco, da própria Babilônia. O que Babilônia é? O que Babilônia representa, Embora não exista mais a cidade física, construída onde hoje é o Iraque, estão lá simplesmente suas ruínas, porém ficou a cultura, ficou o legado, Então, Babilônia, ela está além simplesmente de um sistema religioso, gente. Babilônia é um sistema político, religioso, social, econômico, cultural, filosófico contra Deus. É o conjunto, é o pacote, é tudo, é um sistema anti-Deus criado não só dentro da questão religiosa, mas de tudo o que abrange a política de um modo em geral. O mundo de hoje é a grande Babilônia. A cultura predomina, prevalece e precisamos entender claramente essas coisas para sabermos se a Torre de Babel continua hoje ou não. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 11, versículo 3. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimamo-los bem, usamos os tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados sobre a face da terra. Então, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo o cume dessa torre alcance o céu. Vamos fazer um nome, vamos nos tornar famosos, fama, buscar fama, tá, gente? Esse é um dos sentidos da Torre de Babel. Porque não queremos que sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, a partir daí, eles começam a construir essa cidade, esta torre, e aí, continuando, Deus falou o seguinte: eu vou descer e vou ver o que eles estão fazendo, E aí, Deus viu ali o grande empreendimento, houve a confusão das línguas, tá? Foram dispersos sobre a face da terra e cada um levou ali a cultura, levou ali tudo aquilo que tinha sido criado em Babilônia. Eles foram dispersos, mas levaram nas suas bagagens todos os rituais, tudo aquilo que já havia sido criado
naquela grande cidade. E um exemplo interessante aqui, gente, é que houve um comum acordo entre eles, né? No versículo 3, disseram uns aos outros, democracia pura, né? Disseram uns aos outros, vamos construir uma cidade. E dentro desta cidade, né, desse regime, vamos dizer, o primeiro regime democrático bíblico, aqui está também a ideia da globalização, tá? Se uniram em torno de um propósito, em torno de uma causa, criar uma cidade que seria ali a sede de um governo único no mundo e que poderia reinar sobre todos os povos da terra, com uma cultura, com uma língua, com um idioma, com uma religião, com um sistema político, econômico, social, cultural, ou seja, a transformação do mundo numa aldeia global logo após do dilúvio, né? E eu tenho a leve opinião que é o que estamos vivendo hoje. Como eu já falei, não existe mais uma cidade física construída reinando como houve no passado, mas existe a filosofia, a cultura, né? Uma predominância política, social, cultural, econômica que rege as nações, e digo sempre, né? Isso a partir de uma organização internacional, né, intergovernamental, né? Existe aí hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, uma organização internacional que é responsável por tudo isso que nós acabamos de ver aqui em Gênesis, tá? Gente, voltando ao nosso ponto inicial, e a torre, ela continua sendo construída hoje, sim ou não? Gente, qual era o objetivo dessa torre? É claro que o objetivo principal era tornar o nome daquela civilização ali famoso, né? Eles queriam ser ali realmente aqueles que se destacavam durante a história, né? Vamos tornar aqui o nosso nome famoso, vamos fazer uma história elegante aqui a partir da torre, né? Cujo o cume alcance os céus. Então, a fama, né? Mas depois da fama tem algo que passa um pouco despercebido. A astronomia babilônica, gente, né? Estudos comprovam hoje, achados arqueológicos comprovam hoje, né? A própria história fala muito bem disso. O interesse que o povo babilônio tinha pela astronomia, tá? Eles conheciam parte do sistema solar, eles começaram a estudar a questão astronômica e tinham um grande interesse pelas descobertas, né? Eles conheciam parte do sistema solar. Historiadores e arqueólogos dizem que eles tinham conhecimento ao menos de 6 planetas, né? Eles já conheciam e colocaram já o nome em cada um e sabia a função de cada planeta. Então eles eram estudiosos do espaço, né? Estava ali o embriãozinho, o protótipo da NASA de hoje, por exemplo, né? Não só da NASA, mas de todas as agências aeroespaciais do mundo, isso da Rússia, da China, todos eles que desenvolvem aí projetos espaciais para descobertas, né, de planetas, que é o que vimos todos os dias nos nossos telejornais, né? A ida à Lua muito tempo atrás, agora a ida a Marte, já falam em Júpiter, em Vênus, estão descobrindo novas coisas todos os dias, e era esse o propósito da Torre de Babel: alcançar o céu, conhecer o espaço, conhecer além daquilo que foi permitido por Deus. Desafiavam Deus até o dia em que Deus desceu e desfez toda aquela parafernália humana babilônica, né, gente? E é o que o mundo está vivendo hoje. Gente, os babilônios, eles eram tão sofisticados, eles tinham um sistema de matemática, né, que foi de onde se originou a matemática de hoje. O nosso sistema hoje é decimal, que vai de 1 a 10, o deles era sexagesimal, ia de 1 a 60, por isso que tem sempre o 6, o 60, né, em todas as contabilidades babilônicas. E o que acontece? Eles já previam os eclipses,
tanto solar como lunar. Eles tinham um cálculo preciso, eles sabiam exatamente os dias, né, os períodos em que ocorreriam ali os eclipses solares e lunares. Eles tinham ciência de tudo isso. Então, como eu falei, estava ali o embrião da NASA, estava ali o protótipo do mundo de hoje, né? A grande Babilônia que se tornou o planeta Terra, influenciado por toda essa cultura. E aí o Apocalipse 17 diz que todos se maravilharam, todos ficaram admirados vendo a besta que era. Aí João diz nos dias dele que não é agora, mas que virá no futuro, com certeza nos dias de hoje. A besta que era, ele se referia àquela Babilônia que nos dias dele ela não existia, era já o Império Romano que foi influenciado por Babilônia, tá? Mas que no futuro viria, está aí. A Babilônia floresceu, a torre está sendo construída dia após dia e esperamos uma hora em que Deus dê um basta nisso, que ele desça e quebre de novo essa torre que está sendo reerguida, agora muito mais pior. Aquela lá, ela era com tijolos e argamassa. Essa de hoje é com tijolos e argamassa da tecnologia, da ciência, os avanços tecnológicos e científicos, sondas espaciais, cápsulas espaciais, foguetes, sistemas de satélites que monitoram o espaço porque eles querem alcançar o céu. Eles querem o topo da torre alcançando os céus. E foi nesse momento, lá na Babilônia antiga, que Deus deu cabo a tudo aquilo ali. E com certeza não será diferente nessa Babilônia ideológica de hoje, nessa Babilônia simbólica de hoje. Não será diferente, né? Eu acho que já está passando dos limites e com certeza qualquer hora Deus descerá para dar fim a esta Babilônia presente.